Trocou o tema na tela do canal do YouTube, a gente fala agora do Vila, que hoje tem partida decisiva, né? 1h44 da tarde, sinal eletrônico Band News marcando pra você. 1h44, hora certa, Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. A pergunta é a seguinte, para ter tranquilidade, o Vila tem obrigação da vitória diante do Cuiabá? Para ter tranquilidade, o Vila Nova tem obrigação da vitória diante do Cuiabá? Põe na tela do YouTube a campanha do Vila Nova em casa e a campanha do Cuiabá fora, pra gente comparar aqui, ó. O Vila em casa tem 13 partidas, 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Não é um aproveitamento fraco não, é bom, 63,8%. Cuiabá fora de casa, aproveitamento horroroso, 13 partidas, 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 28% de aproveitamento. Tim, dá pra gente se animar com esse Vila Nova hoje diante do Cuiabá ou a tendência é de mais uma partida difícil pro Vila, com projeção de empate? O Vila empata pra caramba em casa, né, Tim? Talvez esse tenha sido o problema aí que tirou o Vila Nova precocemente da briga pelo G4? Eu vejo que a partida será difícil, até pelo aproveitamento nesse segundo turno. Você trouxe no primeiro bloco aí, o Cuiabá é o quarto melhor time desse segundo turno, em termos de desempenho. Então é um time que ainda está brigando na parte de cima, que ainda sonha com acesso à Série A, então a tendência é ter um jogo complicado. Eu vejo que o Vila é justamente isso que você falou no começo aí, é o jogo para ter uma tranquilidade, porque hoje o Paulo Turra vai pro seu 8º jogo, foi só 2 vitórias, os 2 primeiros jogos, chegou com aquela situação ali, falou, o Paulo Turra vai ser diferente, vamos brigar pelo acesso, e já morreu. Já morreu faltando 11 jogos pro Vila para terminar. Para mim, o Vila não tem mais possibilidade de acesso. Paulo Turra ainda insiste em comentar a respeito do acesso, que não é impossível, que matematicamente tem possibilidade, mas a gente tem que ser realista, né? A gente sabe que a situação do Vila hoje ela é... Matematicamente tem condição até de ser campeão, né? Tem, mas assim, vai ser. Então, assim, tem que ser realista. E a realidade do Vila hoje é essa, de atingir os 45 pontos logo, para ficar tranquilo na competição. Eu vejo que para trazer uma paz no Vila Nova, que a gente sabe como que funciona o Vila, como que é a pressão, independente daqui a pouco se perde um jogo como esse, eu tô sentindo meio, assim, não sei se a palavra correta é largado, mas eu tô sentindo o pessoal assim, sabe fim de festa? Sim. Esse é o sentimento, né, Matheus? Você até citou isso aqui nessa semana. Eu até vejo que tá mais ou menos assim, porque faltam 11 jogos e o Vila não tem chance de acesso mais. Mas daqui a pouco, eu tô falando já o inverso. Você tem. É o que a gente falou, né? Pra mim, na minha visão, tecnicamente não, né? Não consegue, não vai conseguir. Matematicamente tem. Matematicamente chance tem, mas na minha visão não consegue. Mas o que eu tô falando é a questão inversa. Perde um jogo como esse, Thiago, começa a aproximar novamente de um Z4, aí o Vila vira aquela caldeirão, que aí o torcedor vai cobrar cada vez mais, aí daqui a pouco vão pedir a cabeça do Paulo Turra, e vira toda essa situação. Então o jogo hoje é justamente para isso, para trazer uma tranquilidade, para o Paulo Turra voltar a vencer, para não correr esse risco de ficar próximo do Z4, para atingir logo, para chegar mais perto ali da pontuação necessária para não cair. Então eu vejo que o jogo tem uma importância sim, não é um amistoso pro Vila Nova, para mim é um jogo importante para trazer essa paz para dentro do clube, que nesse momento já não tá tendo. Tá aquele marasmo, porque assim, muita gente esperava o Vila mais na parte de cima, brigando até o final pelo acesso, e agora tá muito distante dessa possibilidade. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga também da qualidade. 1h48 da tarde, debate das eras, oferecimento Atlanta Contabilidade. Confiança que te gera resultados, amigo empresário. Venha para Atlanta Contabilidade. Mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. Hiperboreira. Quer preço, qualidade, variedade e garantia de procedência hortifrutis? Então dê uma passada em uma das unidades do Hiperboreira ou então do Moreira da Gente. Lá você encontra produtos selecionados com qualidade garantida. Hortifruti é com o Grupo Moreira. Gente da Gente 100% goiano. E Triunfo Tinta, chegou a loja de tintas que todo goiano esperava. Ligue e faça a tua cotação agora. 4018-6000. Preço de inauguração na Triunfo Tintas. Diga que ouviu na Band News Goiânia e o desconto que já tá gigantesco vai aumentar ainda mais. 4018-6000, 4018-6000. Falei da Triunfo Tintas pra você. Alô, Magnata. Também tá ligado. Nivaldo, Vila campeão
do Campeonato Goiano. Foi difícil, imagina a Série B. Pastor Elson Alves London também tá ligado com a gente. Pessoal, abre o olho com esse jogo Ferroviário e Goiás. Teve algo errado. Teve, o Goiás não jogou nada. Foi isso. Manuel Francisco, Thiago, obrigação tem, mas eu acho que o Vila não tem time para vencer o Cuiabá. André Luiz Machado, os cabeças de bagre não estão rendendo mais no Goiás. E um abraço aqui também pro Fabrício Tavares. Thiago, esse Goiás, os jogadores estão querendo mais premiação, viu? Tô achando que é bicho. Daqui a pouco no Bloco do Gás a gente fala sobre isso também. Matheus, é o jogo da tranquilidade do Vila, né? Pra ter de fato um fim de festa mais tranquilo nessa Série B 2025? Ah, sem dúvida, né? O Vila, ele tem sim a obrigação de vencer a equipe do Cuiabá. O Vila vai jogar no Oba, gente. O Vila vai jogar no Oba. E aí ele tem a obrigação de ganhar de todas as equipes da Série B. O Vila ganhou do Atlético Paranaense no Oba. O Vila ganhou do Goiás no Oba. O Atlético também foi no Oba? Não, né? Foi no Cioli, né? O primeiro Foi no jogo. Oba. Foi no Oba. Ganhou da Chape no Oba. Então assim, cara, tem obrigação. O Vila, ele não pode ser abandonado. Eu tô tendo o sentimento que o Vila tá abandonado. Não tá tendo cobrança, não tá tendo empenho dos jogadores. Alguns jogadores já estão pensando no ano que vem em outro clube. Não pode ser desse jeito. O torcedor do Vila, ele precisa ser respeitado. Eu tô vendo uma falta de respeito com o torcedor. Essa é a imagem que tá me trazendo. Afinal de contas, uma coisa que eu sempre bati na tecla, né? O Vila, nos clássicos, ele é um verdadeiro tigre, é o tigrão. E aí, nos outros jogos, jogar contra o Botafogo de Ribeirão, vira um gato do mato. Não pode ser desse jeito, cara. O Vila, tecnicamente, não tem mais possibilidades de acesso. Cara, termine o campeonato com dignidade, jogue o jogo, faça o resultado. Tem muitas equipes aí que não vão almejar absolutamente nada na competição, que vão ficar no meio da tabela, que estão lutando. Então não tem nenhum tipo de justificativa. A gente tem que analisar, cara, quem quer jogar. E os jogadores que querem jogar, vão jogar. E quem não quer, quem tá pensando em renovação de contrato que não aconteceu ainda, tira. Tem jogador, Thiago, olha a capacidade dos caras. Tem jogador que tá de biquinho pela forma que o Hugo cobra no vestiário. O Hugo cobra a gente como se fosse bandido. Cara, pelo amor de Deus, bicho. É futebol, tem que ter cobrança mesmo. Então, a diretoria do Vila, ela tem que fazer esse tipo de filtragem para ver quem que realmente pode contar. Se for para contar com o Pajé da vida, então coloque ele para jogar, mas não deixe cara que não esteja mais focado no Vila entrando em campo para fazer resultado, porque não vai acontecer. E agora, Nivaldo, é um negócio complicado. Você tem muita experiência no futebol, né? Um dos maiores comentaristas da história do rádio brasileiro, o maior de Goiás disparado, de todos os tempos. É o momento da renovação, gente. Você sabe disso, Tim, você viveu isso já na sua vida. Tem jogador que sabe que não vai ficar aqui no Vila Nova, tem jogador que quer ficar, mas dificilmente vai ficar, e já tem jogador com a cabeça em outras equipes. Ou não existe isso? Então, assim, a pergunta que eu faço é a seguinte: obrigação da vitória o Vila tem. E time? O Vila tem capacidade para vencer o Cuiabá, que tem a 4ª melhor campanha dessa reta final da Série B e que tá bufando em cima aí de uma das 4 vagas para voltar à Série A? Tem dinheiro, tem time, tem investimento. O Vila dá conta desse Cuiabá hoje no estádio Onésio Brasileiro Varenga, comandante? Tem, o Vila ganhou do Goiás. O Vila Nova ganhou de times grandes no estádio Onésio Brasileiro Varenga. Mas não foi um outro momento onde o Vila ainda sonhava com acesso? Foi, mas isso aí é tudo uma questão de ter foco de novo. O Vila precisa entender que o campeonato não terminou, que tem muita coisa ainda pela frente. Eu penso que o Vila Nova é aquilo que eu sempre cobro dos dirigentes. Parece-me que os dirigentes do Vila Nova são muito desligados nisso. O Vila tem jogadores jovens lá que eles precisam de oportunidades. Por exemplo, eu gosto muito daquele Natan Melo, que chegou há pouco tempo. É um jogador que precisa estar aqui no ano que vem. Jovem, é daqui, formado ali no Goiás, né? Tem o menino que chegou lá agora, o Enzo, veio da Aparecidense. Esses moleques, eles precisam ser titulares. Não, é esse aqui, nós vamos contar com essa galera aqui no ano que vem. Tem o Pajé, que é lá da base. Então, esses jogadores, eles precisam desse encorajamento. E isso cabe à diretoria. Já começar a planejar, assim, não de maneira enfática, mas já dar uma demonstração, um direcionamento de planejamento para o ano que vem. Com jogadores que realmente queiram
tem um futuro, né? Pense no futuro. Eu tenho certeza que o Nathan Mello é um jogador que pensa no futuro. O Enzo é um jogador que pensa no futuro. O que adianta ficar colocando essa velha arada que já está pensando no futuro, mas em outro time no ano que vem? Então, é isso que a direção do Vila Nova precisa passar a entender, que é o saber mexer com o futebol. É entender o que é o futebol. Porque tem que ter traquejo também para mexer com esse povo. Não é fácil. Então, o Vila, ele tem condições sim de vencer o Cuiabá. Já venceu adversários muito maiores do que o Cuiabá, melhores do que o Cuiabá, né, que melhorou aí nos últimos jogos. E o Cuiabá, no primeiro turno, foi uma porcaria também. Então, quem que é o Cuiabá, assim, na fila do pão? Pelo amor de Deus, aí. Então, estão fazendo uma campanha boa no segundo turno? Tá, mas o primeiro turno do Cuiabá foi sofrível. Então, é só ter foco, ter o entendimento do que é o futebol, que o Vila Nova vai fazer aí, terminar o campeonato com dignidade. O internato falou assim, o Vila campeão goiano. Gente, eu falei assim, ter condição até de ser campeão brasileiro da Série B. Claro que tecnicamente falando, não tem a mínima condição. Nós estamos discutindo aqui o Vila Nova ter condições de atingir 7 pontos. Em quantos? 7 pontos em 33. Ainda tem 33. Nós estamos falando 11 de jogos ainda. 7 pontos em 11. Não estou falando que o Vila vai ser campeão, não. Não seria retardado a esse ponto, não, meu amigo. 1h55, atenção, pergunta pra você. Tá a fim de trocar de carro? Ainda é semana do cliente na primeira mão, seminovos da Saga, e ela tá com uma condição maravilhosa. Realize o teu sonho, viu, gente? Compre agora e comece a pagar só daqui a 12 meses. Primeira mão, seminovos da Saga. Venha pra loja mais completa. Consulte condições pelo site primeirabansaga.com.br. 1h56 da tarde no campo, a confiança faz toda a diferença. E a Suprema é distribuidora oficial Agema PC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais acessando o site suprema-go.com.br. Suprema-go.com.br. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno. 3241-2266. 3241-2266. Restaurante Chão Nativo. Atenção também para esse recado da Ismafer Ferramentas. Tá precisando de comprar ou trocar a sua ferramenta por uma nova? Fale com o timaço da Ismafer Ferramentas. Melhores marcas e o melhor preço sempre. Conheça uma das nossas unidades. A unidade mais top aqui de Goiás fica lá na Avenida Aderup, 1296, na Vila Canaã, pertinho do Banco Bradesco. Ligue agora, tem um atendimento maravilhoso também te esperando. 629-9102-8217. Ismafer Ferramentas, 629-9102-8217. Teve uma mensagem aqui do Márcio Tigrão. Igor Henrique, parede, pra mim tão de sacanagem, tira os caras. Giovanni Lima, parabéns Matheus, falou todo o sentimento da torcida do Vila Nova a respeito do time nessa reta final. Rafael, ir pra ver o Paulo Turra com esqueminha fuleiro. Esse time do Vila Nova tem um ataque cardíaco que não machuca ninguém. 2 patetas na zaga, time horroroso. Agora, impressionante também, não chega a tanto, que pra mim é desrespeito, mas respeito a opinião do ouvinte aqui, ele é responsável pelo que ele fala e escreve. É impressionante, a gente falava há pouco aqui, tinha da queda de rendimento do Goiás, ok? E também da do Vila, coloca no bujo aí, principal, no pacote, amarra e tá tudo igual. A diferença é que o Goiás ainda tá no G4, né? E o Vila tá se preocupando até nesse momento com zona do rebaixamento. Cara, o Thiago Panhussá caiu de mais rendimento, hein, Tim? Muito. Cara, o Thiago Panhussá, desse momento da temporada, Matheus... Assim, você pega os dois jogadores do começo da temporada e desse momento, parece que são 2 jogadores totalmente diferentes. Pra mim, ele deixou muito a desejar nesses últimos jogos. Ele tá falhando todo o jogo, ué. Em questão de ser aquela segurança. Qual foi aquele jogo que o Vila perdeu aqui em casa? Que ele tinha até uma condiçãozinha boa de vitória e perdeu. Não, o último que ele falhou foi no gol lá do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Não, mas teve um jogo aqui em Goiânia. Teve um jogo aqui em Goiânia que ele falhou também. Não sei se foi contra o Atlético. Foi no primeiro tempo lá que ele deu entregada. Ele deu entregada. Acho que foi contra o Atlético. Que o Vila não perdeu, mas empatou. Eu vou mais além do que vocês. Pra mim, depois da saída do Chapo, acabou a zaga. Eu vou mais além. Eu não vejo o Panhussá como aquele grande zagueiro. Eu vejo ele como um jogador funcional, mas que precisa de um outro mais firme. Lento, né? O Panhussá é um zagueiro lento, diferente do que era o Chapo, onde não conseguiu recompor. E mesmo jogando com mais 2 ao seu lado, né? Ele
esse mas eu falo líder, assim, ali defensivo, ser aquele cara da pegada, o Panhussá, da liderança, como foi no Campeonato Goiano, como foi no início do Campeonato e na Série B Brasileiro. também. O Panhussá sempre foi um zagueiro lento, Lento, certo? isso então sim. ele sempre precisou de um zagueiro veloz ao lado dele. Mas aí ele posicionava bem, né? Ele tinha um Chapo que era muito rápido ali do lado dele, mas ele tinha um posicionamento bom, ele tinha uma pegada firme, ele não perdia dividida, a bola aérea dele era muito Liderança boa também. dele A aérea dele era muito Liderança boa dele também, muito Gol forte. contra, não foi? Ele fez gol contra aí. Foi esse jogo que o Thiago tá falando. Contra o Atlético. Foi contra o Atlético. Não, o Atlético não foi gol contra, foi do Ronaldo. Qual que foi, do Igor? Ronaldo Tavares. O Igor Um jogo que ele acabou falhando. Atlético. Aí, o Igor tá falando. É porque A quando falha fala foi Panhussá, dele. o coração do Igor, assim, chega a disparar, O né? gol foi do Ronaldo Tavares, mas foi uma jogada que ele permitiu. Ele falhou e o gol foi do Ronaldo Tavares, o português. Ele fez um gol contra aí. Dá uma pesquisada aí que eu acho que teve também. Mas enfim, assim, muito aquém, né, cara? Muito aquém. Fala aqui no microfone, paizinho, que fica um Ele tá negócio mais falando do bonitinho. jogo do Botafogo. No Botafogo foi uma falha, primeiro no caso do Everton ali com o House, né? E depois ele teve a falha que ele perde a bola. Relembrando Que foi, nesse Fofão? jogo Ele tá contra o triste. Botafogo, eu fico chateado, né? É um Sim, parceiro. sim. Mas nesse jogo contra o Botafogo ele falhou, que ele entregou a bola e deu um carrinho do lado errado e acabou fazendo gol contra. Então, assim, pra mim o Thiago Panhussá, ele é a representação do que é o Vila Nova nessa Série B. O time que começou muito bem, gerando na gente grandes coisas, e um final broxante. Thiago, eu vou mais além. E um final broxante. Tem muito jogador aí, ó, que tinha que sair do Vila. Quem? Igor Henrique tinha que vazar do Vila. Não tá jogando porcaria nenhuma. Pra mim tá fazendo hora extra O Arilson também. saiu, gente? Não, tá machucado. Operou, né? Vaza, Sara esse cara e vaza. Tá Vaza machucado. do Vila. Agora, posso te Parede. falar uma coisa aqui também? Não, Sara o cara e vaza. Outro, Parede, Também some do tá Vila. fazendo hora extra. Some do Vila. Hora extra. Esses Hora caras aí, bicho, tão assim, ó, sacaneando o Vila, porque não estão jogando. Posso contar uma coisa aqui? E tem um jogador lá no Vila Nova que ele devia ir pro INSS. Dá uma segurada que eu quero saber quem é. Essas fofoquinhas assim eu gosto. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bageba PC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. suprema-go.com.br. Meus amigos, Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Alô, 20 Band News, aqui é o Doutor Baterias. A melhor entrega e o melhor atendimento de Goiânia. Bateria de 60 amperes Max Life, R$349 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chame o doutor 629-9883-0388 e Belcar Veículos. Esse mês está bombando, hein? Você vai pagar tudo em 12 vezes sem juros. 120.990. Sabe que carro é esse? Uma Saveiro Extra em preta 2025-2025. Tá demais, né? Tá demais. Venha pra Belcar Veículos, boa de negócio. Belcar Veículos, sempre com você. Quem é, comandante? Vocês nem se lembram dele. Quem? Marcondes. Até hoje, né? 2 lesões gravíssimas, uma em sequência da Gente, mas outra. o Marcos já saiu. Não, tá lá. no Vila até hoje. Tá lá? Tá no Vila, machucado aí. Machucou de novo. E é um detalhe, Matheus. Mas esse cara não ia recuperar e mandar embora? Não, mas ele machucou depois. Ele Espirrou, machucou. depois. Porque não jogou? Não, e foi a mesma lesão, inclusive. Foi a mesma lesão. Agora, Não, vou contar. ele rompeu pela terceira vez? Ele O rompeu Igor também. tá falando que foi o outro joelho agora. Parente do Mas time. não, foi a mesma lesão em joelhos Ah, é muito diferentes. pior, ué. Chegou Tá louco, aqui no ué. início do ano passado, começou a jogar e se machucou. E assim, deixa eu contar uma coisa para os senhores aqui, que eu acho que isso tem que ser uma coisa que o Vila tem que evoluir pro ano que vem. Porque o Vila tem evoluído, né? Ano após ano o Vila tem fato, evoluído. isso é Isso é fato. fato, assim. A gente tá comentando o presente. Mas o Vila precisa, não é nem de investimento, porque o Vila hoje tem equipamentos de ponta. Os equipamentos que o Goiás tem, o Vila tem. Os equipamentos que o Atlético tem, o Vila tem. Alguma coisa tem que ser feita com o departamento físico e médico do Vila Nova. Não é cara. só isso, Thiago. Alguma coisa tem que ser Thiago, feita. o Igor Henrique, ele já tem histórico. O Arilson tem O histórico. Arilson não sai do departamento Ele médico tem aí. histórico. Ele já chegou bichado. Mas é, então ele muda o perfil de bichado. contratação, hein? É justamente Matheus, isso que tem que ser analisado. Às vezes também. o jogador não chegou bichado. O Arilson, ele teve um jogo e ele machucou. No Não, primeiro jogo dele. talvez- Não, ele talvez chegou o ele- ano passado, talvez ele chegou veio do machucado, Criciúma, ele bichado teve lesão no Criciúma, mas ele chegou a jogar, né? Não, ele jogou muito chegou mais a do que jogar, tudo, mas teve muitas lesões. Mas o que o Thiago tá falando é muito pertinente. O Vila precisa ter evoluir ali. Eu não estou falando dos médicos do Vila Nova, certo? Pelo amor de Deus, eu nem conheço, não sei quem são os médicos do Vila. É um setor que o Vila Nova precisa dar uma olhada lá para ver o que está acontecendo. O Vila sofre demais com lesões, isso atrapalha o trabalho do técnico, certo? Você vê que sempre tem ali 3, 4 jogadores machucados.
Eu vejo que E o tempo de recuperação demora demais. eu vejo que a questão de lesões, porque tem lesões que são acidentes de trabalho. O cara leva uma pancada, torceu um joelho, um tornozelo, isso acontece com qualquer jogador. O que eu vejo que aconteceu muito esse ano no Vila, e eu venho falando até alguns meses que não é normal, são as lesões musculares. Aí tem que analisar o que está acontecendo. Aí eu não coloco só aquele urso machucou lá. No aquecimento. Mas o dele rompeu o tendão de Ele foi Aquiles, trauma, né? O dele é demorado mesmo. O dele é demorado pela cirurgia. A cirurgia é bem complicada. Agora, quando se fala de lesões musculares, e eu sei porque eu vivi isso, muita gente acha, você teve, que atrapalhou foi o joelho, não foi meu joelho. O que atrapalhou minha carreira foi lesões musculares e eu tenho certeza que há muitas, na metade, vou pôr aqui 50% eram lesões que poderiam ser evitadas. Por quê? Tipo de trabalho errado, excesso de carga de trabalho. Então tem muito que se cobrar, não só, porque eu vejo da seguinte forma, médico e fisioterapeuta, ele recupera o jogador. Se a recuperação tiver demorada, aconteceu, a recuperação nesse caso dessa lesão aqui é 3 semanas, passou 4 semanas, 5 semanas, aí tem que cobrar do médico, do preparador físico. Agora, tem que evitar a lesão. Evitar que tenha uma lesão muscular. E hoje você vê times grandes, poucos times grandes têm lesões musculares, jogadores machucam um ou outro. Pode pegar. Pegar. Não tem essa lesão recorrente, assim, direta. E do que adianta você ter um investimento alto no departamento médico, sendo que você não ameniza a questão da quantidade de lesões? E outra, o Vila fez um investimento altíssimo, Nivaldo. Você pega uma lesão muscular, normalmente uma lesão muscular, no mínimo, é de 3 semanas. É de 2 a 4 semanas, 3 semanas. O time rasga dinheiro. Isso não atrapalha o Vila? Atrapalha o treinador, atrapalha o clube, porque o clube tem que pagar. O clube tem que pagar o salário do cara da mesma forma. Aí o treinador não pode contar com o jogador. Então tem que fazer uma análise geral ali, ó. Departamento físico, fisiologista, com o preparador físico, com o próprio treinador, junto com o departamento médico, para ver por que tivemos tantas lesões. Isso, para mim, a diretoria tem que sentar e reunir essa pessoa e analisar. Não é normal o número de lesões musculares que o Vila teve no ano. Outra coisa, o departamento de futebol ele não é questionado? Claro. Cedo da tarde à noite, ok? Por que o médico não pode ser? Ô, meu amigo, e departamento médico, gente, é só o nome, porque o menos culpado disso daí tudo são os médicos. Porque, por exemplo, eles não trabalham no dia a dia ali no gramado, às vezes tem intensidade maior de treinamentos, o cara machuca demais questão muscular e tal, isso daí não é o médico. Então, O médico ele é a ponta do problema, estoura em cima dele, mas o problema normalmente ele começa ali em outras áreas, departamento físico, treinador e tal. Então, assim, tem que ser questionado, cara. Essa questão de departamento médico no Vila Nova nessa temporada também prejudicou pra caramba o Vila. Mas não é só isso não, Thiago. Prejudicou muito o Vila. Tem um outro fator também que me chamou muita atenção. Não gostava... Você conta em nome das maiores marcas brasileiras, dá uma seguradinha, dá uma respiradinha, Matheus Carvalho. Dirige os SUVs que estão conquistando o mundo todo. O Model 5 é o novo queridinho ícone fashion da sua versão elétrica, gente, com 345 quilômetros de autonomia. A revolução da revolução já começou na Tiger Oboda, na Avenida T8, no setor Bueno. E a Sopema, hein? Referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. Ligue agora 6239285114. Sopema GO. 100% confiança. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. E Alternativa Autopeças. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 3280-8383. 3 lojas. Garavelo, Setor dos Afonsos e Setor Rodoviário. 3280-8383. Deixa eu mandar um abraço aqui para a melhor equipe de vendas de ferramentas do Brasil. Pessoal lá na Ismafer Ferramentas, televisão gigantesca aberta e o som tá no 12 lá. Alô, Matheus, alô, Flaviane, alô, Eric, alô, Ian e alô também pro melhor gerente de ferramentas do Brasil, Grande Isaías. Um abraço para esse timaço que mais vende em Goiás. Ismafer Ferramentas, tamo junto sempre. Fala, Matheus. Um abraço também para o Diego lá da Cefaz, que também tá na audiência. Fala, Dieguinho. Cara, eu não gostava do trabalho do Luizinho. Certo? Eu não gostava do trabalho do Luizinho, mas eu também não posso concordar com um jogador como Parede e o André Luiz abrirem o microfone pra falar mal do cara. Aquilo ali, bicho, pegou mal pra caramba. Pra mim, na minha avaliação, pegou mal pra caramba. Os caras, eles têm que resolver o problema deles internamente. E eu tenho certeza que o grupo de jogadores não assimilaram aquilo ali também. E aí os caras jogam. O cara igual Parede joga, não tá jogando absolutamente nada, mas entra pra jogar. Então, assim, se você tem problema com a sua esposa, Thiago, você não vai falar pros outros, você vai resolver lá dentro da sua casa. E é assim que funciona. E o Vila deixou o negócio acontecer, deixou os caras cobrarem, os caras estão aí até hoje. Então, jogador como esse
tem que dar linha. É isso aí que tem atrapalhado o Vila Nova. O Paulo Gomes tá ligado com a gente aqui. Thiago Panhussá falhou contra o Coxa e fez um gol contra essa partida, nessa partida. O Jaci fez um gol antecipando ele, depois ele fez um gol contra. Perfeito aqui o Paulo Gomes. Foi esse jogo mesmo. Fez um gol contra mesmo. Ele falha no gol do Jaci, que inclusive era da base da Aparecidense, e depois faz um gol contra. Segundo, ele faz o primeiro, o dele que é contra. Perfeito. Obrigado aí, Paulo Gomes. O Matheus falou de um negócio aí que é muito pertinente, o Tiagão, sobre essa questão lá da liderança do Vila Nova. O presidente Hugo Jorge não tem nada a ver com o fato dele ser um militar, certo? Mexer com futebol é um negócio muito complicado, porque você mexe ali com os 40 jogadores, você mexe com outros profissionais, é muito difícil, é muito complicado, você mexe com o emocional, torcedor, tudo, difícil. Você colocar um cara igual eu lá, eu não sei se eu dou conta, não. Mas você mexer com gente, você tem que saber a dosagem. Nós temos aqui, não sei nem quantos funcionários, eu sei aquele que eu posso dar uma pancada e aquele que eu não posso. Porque tem gente que não aguenta a pancada, que chora. Tem homem que chora. Então, tudo é questão de dosagem de remédio. Tem jogador que aguenta a pancada. Tem jogador que não aguenta. Tem jogador que funciona sob pancada. Exatamente. Então, e tem os que não funcionam de jeito nenhum. E o Hugo, ele é presidente do Vila desde 2019. 2020. 19 foi diretor de futebol, no meio da temporada. 2019 ele assume tentando salvar a lavoura, né? Período decivaliano ainda. Aí ele assume depois. Aí não tinha jeito, né? Tá, mas ele tá no futebol, então, efetivamente, lá dentro, desde 2019. Então, presidente, o senhor tem que saber como que mexe aí com o futebol. Não, dentro ele tá bem antes, comandante. Em 2013, ele já era diretor de futebol. Ele já foi na gestão do Guto. Não, em 2013 também, aquele time que subiu lá da Série C pra Série B, ele já era diretor de futebol com o Nilton. Pois é, eu acho o Luizinho um treinador fraco, assim como o Márcio Fernandes é fraco demais da conta. Agora, jogador não pode jamais ir pro microfone e falar mal de técnico. Isso é inaceitável. Inaceitável. Você não pode. Lá no vestiário o time jogou profissionalmente, pode rolar no chão. E já aconteceu, todo mundo sabe que que treinador rola no chão com um jogador lá no vestiário, de brigar mesmo, no tapa. Acontece. Não pensa que não, já acontece de jogador e treinador e nos tapa, de sair sangue no nariz. Resolveu lá. Não é no microfone, não, é assim, Esse treino não podia ter acontecido e ficar daquele jeito. Pode ser parede, pode ser o muro, pode ser quem for, que não poderia ter acontecido. O Vila Nova, o presidente, deveria ter resolvido essa questão lá.